Nós vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia então, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículos 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor Deus, nós gostamos de ouvir a palavra, nós gostamos de meditar nela. Ela é o alimento que o Senhor nos enviou. A mensagem do sétimo anjo é a Bíblia revelada e o alimento que sustenta nossas almas na perseverança. Por isso nós te pedimos mais uma vez, dê-nos uma porção a mais com a tua bênção nesta noite, pois nós precisamos disto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos para a página 282 no livro das Eras. 282. A mensagem avulsa é o parágrafo 116. Na era de Filadélfia. O irmão Brana diz assim: não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos no fim dos últimos dias. Não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É em meio a um tempo de grande tribulação, ou grande agitação, que Jesus vem. E com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a estes serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis com Ele. Estão reinando com Ele. É isso que a coroa significa. Reinando. E governando com o próprio grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com ele aqui na terra. Todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por ele e entregaram tudo a ele, se assentarão em seu trono e compartilharão seu glorioso reino. Temos uma palavra para todos nós neste tempo. Guarda. Guarda.
persevera, não desista. O profeta está dizendo, a palavra para nós neste tempo, tempo do fim, guarda, persevera, não desista. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus. Usemos cada arma que Ele nos deu. Amém. Revistamo-nos de toda a armadura. Usemos cada arma que Ele nos deu. Usemos cada dom à nossa disposição. E olhemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, Ele não está apenas dando coroas, não apenas dando coroas, mas Ele diz que estes na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus. Mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Agora, Ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura. Graças a Deus, que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas. Porque diz em Efésios 2, 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim, esse versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles, os apóstolos e os profetas. Tudo passou pela porta, Jesus, e é parte desse corpo, o templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele lhe está dando a revelação da palavra e de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos e os profetas tiveram, a revelação da palavra e de si mesmo. Então nunca sairá da revelação, nunca sairá da palavra. Mateus 16, verso 17, ali está ele, nessa palavra. Ali ele permanece, ninguém pode tirá-lo. Viu aí?
Se alguém, quem vencer, será feito uma coluna no templo de Deus. Será feito como uma parte do fundamento da própria revelação de Jesus Cristo. E nunca mais poderá sair disto. Nunca mais se apartar da revelação da verdade. Porque é isso que acontece. Muitos, até por hora, se tornam participantes da palavra da verdade. Como Hebreus 6 mostra ali, aqueles que se tornaram participantes e provaram o dom celestial, que uma vez foram iluminados. Hebreus 6:4 fala daqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram até das virtudes do século futuro. O que é isto? Provaram até das virtudes daquilo que é uma realidade completa no milênio. Nós participamos de coisas como virtudes, como dons agora, que serão uma realidade perfeita e completa no milênio. Porém, depois de participar de tudo, não persevera, não conserva a vida em si mesmo, como mostra o irmão Branham na mensagem Como Poderei Vencer, que vencer significa conservar vida em si mesmo. Conservar vida, podemos dizer rapidamente, que é conservar Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Então é conservar a Cristo, é conservar a unção. João falou disto, ele disse: a unção que recebestes dele fica em vós. Ela deve ficar. A unção de Cristo deve permanecer sobre o cristão. Isto deve ser trabalhado. O apóstolo São Pedro falou disso: operai cada vez mais a vossa salvação com temor e tremor. É necessário, sim, um esforço, um exercício para guardar a unção, para guardar a atmosfera espiritual, celestial, do Espírito de Cristo constantemente. Conservar vida. E isto é vencer. E aquele que faz isto permanecerá, não sairá da revelação de Jesus Cristo. Mas aquele que não guarda, aquele que não vigia, aquele que não esforça, aquele que não valoriza
Sabe, é necessário valorizar isto, como Jacó valorizou a primogenitura. Muitos brincam, como fez Esaú. E por nada, ou qualquer coisa, né? Por nada quero dizer por aquilo que vale nada. Troca-se isto. Troca-se a atmosfera espiritual. Troca-se o que realmente tem valor diante de Deus por aquilo que é vaidade, que é passageiro, que é sem valor algum, que não acrescenta na estatura, não contribui para o crescimento do homem perfeito. O que é esperado de nós como cristãos? Razão pela qual Paulo disse que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha só, para quê? Para que tudo isso? Para que tudo isso, Paulo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Olha, este conhecimento do Filho de Deus significa tanto. Nessa edificação, nessa construção do varão perfeito, à medida da completa estatura ou da estatura completa de Cristo. Olha, isso é bem profundo. E nós temos testemunhado, principalmente nesta era, aqueles que não têm cuidado destas coisas, de forma minuciosa, não conseguem conservar a vida em si mesmos, e hora outra um é levado, de alguma forma, e de outra forma, e vão sendo assoprados, como restolho no vento. Por quê? Porque tornam-se leves demais, não tem peso, não tem força, qualquer vento assopra, qualquer vento leva, né?
Essa meditação é tremenda. Veja, mas aquele que persevera, aquele que vence, aquele que conserva a vida em Cristo, aquele que conserva Cristo em si, aquele que conserva a atmosfera espiritual, celestial, zelando, aquele que busca, aquele que ora. Veja, ali ele permanece. Ali na revelação do Cristo, ressurreto, perfeito, ele fica. Nunca será levado para ventos, para lado algum pelos ventos de doutrinas, ou mesmo de incredulidade. Ninguém pode tirá-la. Pense sobre essa palavra vencer. Vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? E a resposta vem imediatamente: aquele que crê que Jesus é o Cristo. O Cristo. Ele não diz que o vencedor é um que crê em um Jesus e um Cristo, mas crê que Jesus é o Cristo, uma pessoa, não duas. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer ver um outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7, 14 ao 17. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados. E eram de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Ruben, da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Então, não faz parte desses assinalados. Ninguém podia contar. De todas as nações, então não era só de Israel, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Veja, eles vêm de grande tribulação, não da grande tribulação. Tem que prestar atenção em todos esses detalhes. De grande tribulação, não da grande tribulação. Olha só, eles branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são estes de brancos vestidos? Alguém pode pensar assim: são os judeus que estavam debaixo do altar, as almas debaixo do altar, porque a Bíblia diz que lhes foi dado vestes brancas para se vestirem. Foi dado para eles, né? Vestes brancas. Mas aqui não diz que lhes foi dado vestes brancas. Eles lavaram suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. As almas debaixo do altar, os judeus martirizados, eles não branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, eles nem aceitaram o Cordeiro. Mas estes aqui branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja, Jesus veio, ele selou 144 mil, ele tomou 12 mil de cada tribo, mas há um outro grupo que não pertence a estes 144 mil, que são vistos nos versículos 9 ao 18. Quem são eles? Eles estão na noiva, tomada dentre os gentios. Eles estão diante de seu trono dia e de noite. Eles o servem, onde? No seu templo. Se tornaram colunas no seu templo. Eles são o cuidado especial do Senhor, eles são sua noiva. A noiva vai onde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, Emanuel. Porém, esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Emanuel é o que ele era. Deus conosco é o que ele era. Se ele era rosa de Sarão, lírio dos vales, é o que ele era. Príncipe da paz, é o que ele era.
Pai da eternidade é o que ele era, atributos. Mas o nome foi-lhe dado, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Portanto, o nome de Deus é Jesus. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Então, o nome do Pai é Jesus. O nome de Deus é Jesus, porque esse é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. E qual nome a mulher adota quando se casa com o homem? Ela adota o nome dele. Será o seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si. Apocalipse 21, 1 ao 4 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quão maravilhoso! Todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas. Tudo está terminado. A mudança terá sido completa. O cordeiro e sua esposa estabelecidos para sempre em todas as perfeições de Deus. Estabelecidos em todas as perfeições de Deus. Descrever isto, quem é capaz de fazê-lo? Ninguém. Pensar acerca disto? Sonhar acerca disto? Ler o que a palavra diz acerca disto? Sim, podemos fazer tudo isto, e ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disto, até que se torne realidade na primeira ressurreição. Por isso Paulo disse: eu estou me esforçando, fazendo tudo o que eu posso, para que eu chegue à primeira ressurreição. O irmão Brana diz, Paulo estava dizendo a sobreexcelente ressurreição, porque é na primeira ressurreição que todas estas realidades se tornarão realidades para nós, literais, né? E escreverei sobre ele meu novo nome. Meu novo nome. Quando tudo se tornar novo, então ele tomará sobre si um novo nome. E esse nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Aí, tem alguns aí que eu acho que já chegaram nessa etapa, né? Interessante é que não tem nenhum morto ressuscitado no meio deles, que já tem um novo nome, já conhecem o novo nome, e todo mundo agora tem um novo nome, e eles sabem o novo nome de Jesus, e todo mundo agora é chamado pelo novo nome. Mas é interessante que não tem nenhum morto que ressuscitou e está lá no meio deles. E nem estão no milênio. Que coisa. Que dó, né? Outros já estão no milênio e não tem novo nome. Que dó também. Que pena.
Não perseveraram, não venceram. Não venceram as investidas malignas. Não venceram os ventos doutrinários. Não venceram as superstições. Não venceram as loucuras da era. É muito interessante, né? Todo mundo já tem um novo nome, mas não tem nenhum morto ressuscitado no meio deles. E nem foram transformados ainda. Envelhecem, adoecem, morrem. De vez em quando faz um velório. Interessante. Que tem novo nome. Aí outro grupo prega que já está no milênio. E ninguém sabe o novo nome ainda. Ah, meu Deus. Está no milênio e gente adoecendo, ficando velho, morrendo, enfim. Não mudou nada, não mudou nada. Nada foi transformado. Mas aqui o profeta está dizendo assim, naquele tempo, tudo estará terminado, a mudança terá sido completa. Aí tratam de espiritualizar, assim, colocar tudo num sentido figurativo, assim por diante. Mas o profeta está dizendo, não, a mudança terá sido completa. É completa. Nada em parte, nada em sombras mais. E o cordeiro e sua esposa estarão estabelecidos para sempre em todas as perfeições de Deus. Veja, ninguém se atreva a conjecturar esse novo nome. Aí fica inventando coisa. Dizer que o William Branham é o novo nome de Jesus. E aí todo mundo da igreja tem que chamar Branham, né? Aí é assim. Irmão Diogo Branham, irmão Dorival Branham, o outro Branham, tudo Branham. Tem igreja no Brasil. Às vezes você está pensando que é só... Não sei se vocês já ouviram, né, essas coisas. Alguns aí. Igreja no Brasil, que diz que é da mensagem do irmão Branham, com as tonterias desse tamanho. Tonterias desse tamanho. Veja, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente, que ninguém se atreveria a negá-la. Mas sem dúvida ele deixará esta revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito maravilhoso, muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. Será o dia mais maravilhoso da terra, o dia que todo o seu povo espera. Eu não sei o resto do hino. Os céus irão se abrir, sua glória reluzir. Veja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. Ouça o que o Espírito diz. Não ouça o que homens tontos, vencidos, derrotados dizem, não. Ouça o que o Espírito diz. Vencidos pelas suas próprias concupiscências, seus próprios desejos,
seus próprios anseios, pelos seus delírios. Está certo. Em suas sinceridades, muito sinceras, né? E no desejo tão grande por chegar logo, começa a delirar, talvez, é isso? O sedento no deserto começa a desejar tanta água que começa a delirar, vir água onde não tem. Talvez seja isto. Desejam tanto chegar no milênio, que começa a ver miragem, ver milênio onde não tem, onde não chegou ainda. É constante, é o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor nesta era. Nesta era o apelo é ainda mais insistente do que nas anteriores, porque nesta era a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta: se há outra era além desta, por que a urgência? A resposta está nisso. A última era será uma era curta, uma rápida obra de consumação. Por isso que era tão apressante já na era de Filadélfia. Porque a era de Laodiceia seria uma obra rápida, apenas o término de tudo. E não somente isso é assim, mas deve-se sempre lembrar que aos olhos de Deus, o tempo é tão passageiro. Sim, 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas, do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência, e sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos preparados para essa vinda. Há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades, clamando por atenção. Olha que profundeza, tantos problemas e necessidades, clamando por atenção. Tudo querendo a nossa atenção. Porém, nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Nunca. O profeta fala de coisas que muitas vezes tira até mesmo o espírito de nós. Quando não há voz tão importante e merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos ajude a ouvirmos a voz do Espírito. O Espírito deseja nos falar. A irmã Bruna pregou mensagens tal como escutando sua voz, a voz de Deus nesses últimos dias, a voz do sinal e assim por diante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o tempo está próximo, muito próximo. E se nós perdermos, às vezes, uma informação perdida pode comprometer, pode nos comprometer ao perdermos um aviso, um só aviso, um aviso, a última chamada. Como eu vi um pregador pregando uma vez, que ele estava no aeroporto, e então, de repente, começou a chamar, e ele ouviu eles dizendo: atenção para a última chamada para o voo
Paulo. Já pensou? A pessoa que, por alguma distração, não ouviu a última chamada? Porque a qualquer minuto o Espírito fará a última chamada. E apenas uma distração. O irmão Brana diz na mensagem a intermitente luz vermelha, né? Os saquinhos de amendoins, a conversa com o vizinho do outro lado da rua e tudo mais deve ser deixado, deve ser abandonado. Qualquer coisa que possa nos atrapalhar de ouvir o que o Espírito tem a dizer, deve ser deixado. Agora encerrou, cessou, parou. Atenção, porque Ele está chegando. Senhor nos ajude, Deus nos abençoe. Pai Celestial, nós rogamos a ajuda do Senhor, nós precisamos. Ser misericordioso para conosco, Pai, pois estas coisas, como diz nosso amado pastor Haroldo, são sérias, coisas muito sérias. Muitos estão desapercebidos, mas elas são muito sérias. Nós rogamos que o Senhor nos chame a atenção mais e mais. Nós pedimos isto e te agradecemos por tua bondade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor os abençoe. Quinta-feira estaremos aqui para a oração, se o Senhor assim permitir. Amém.